Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para uma revisão, tá? Da prova de Direito Tributário, tributo em espécies. E aí eu queria, por gentileza de vocês, anotar os artigos que eu estarei citando, tá? E também eu vou colocar no comentário fixado aqui nesse vídeo, tá bom? Os principais tópicos, tá, gente? Então é isso, a prova vai ser consulta. Vou falar dos principais tópicos, assistam às aulas que estão disponíveis nesse canal. Então é isso, gente. Vamos aqui no primeiro ponto, a questão do IPVA, né, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Atenção, gente, sobre a questão da reforma tributária e também do julgado da STF, isso eu comentei em sala de aula, que após a reforma tributária, teve um efeito agora que pode ser o que? A tributação de embarcações aeronáveis. Vocês podem ver isso lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição. Isso adveio com a emenda constitucional 132, que é conhecida também como a reforma tributária. O que é? Por que eu estou falando isso, gente? Porque antes da reforma tributária, tinha uma interpretação do STF que era inconstitucional a tributação de IPVA, né, a cobrança de IPVA sobre embarcações aeronáveis em decorrência de uma interpretação histórica, tá? Sobre a criação do IPVA. E aí o STF entendia que era inconstitucional essa tributação. E aí lembrando, né, que o bloco de constitucionalidade tá lá, a Constituição, as emendas constitucionais. E aí como a Constituição foi alterada e agora em si autorizando a tributação, agora é permitido, tá bom, gente? Ou seja, pode ter incidência de PVA sobre aeronaves particulares, incidência sobre embarcações particulares, e aí foi superado essa jurisprudência do STF, tá bom, gente? Porque antigamente a interpretação histórica, né, que foi a questão da criação do IPVA, que IPVA veio para substituir uma taxa rodoviária, e aí por isso, dessa interpretação, o STF entendia que era inconstitucional, e aí que teve aquele efeito backslash, né? Teve alteração na norma constitucional. Tá? O poder derivado fez essa alteração com a reforma tributária. Tá bom, gente? E respeito também ao artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, questão da capacidade contributiva, e do artigo 155, inciso 3º da Constituição. O artigo 155 ele fala da competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Tá bom, gente? Dá uma lida no artigo 155 sobre a questão do IPVA e a questão da reforma tributária dessa superação. O segundo ponto, gente, é sobre mais um imposto estadual, que é o ITCMD, né? Acho que tem vídeo já gravado sobre ele aqui, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, tá? Tá lá, eu quero que vocês deem uma lida no artigo 155, inciso 1º, e no artigo 155, parágrafo 1º da Constituição. Tá bom, gente? Primeiro, o imposto de competência estadual do Distrito Federal, e tem praticamente dois fatos geradores, né? A questão da doação e também da questão do causas mortes, né? Que é a questão do herança, tudo isso. E aí um dos pontos que eu até falei em sala, que quem define a alíquota máxima é o Senado, através de uma resolução, se não me engano está em 8%, tá? A alíquota máxima do TCMD. Eu também falei em sala de aula que admite uma progressividade, tá? O STF, ele permitia essa progressividade do TCMD e também veio essa alteração normativa com a reforma tributária, dando um aval normativo sobre a progressividade do ITCMD, né? A questão de compatibilidade com a progressividade e com a capacidade contributiva. E outro ponto também que eu falei em sala de aula, e lembrando nossas aulas de direito das sucessões, que é a questão da renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Porque na primeira não ocorre o fato gerador do TCMD. Vocês se lembram que a questão da renúncia, né? Vamos supor que eu sou herdeiro ou tenho um legado, né? E aí eu posso renunciar a essa herança, tá? E aí a renúncia é sempre de forma expressa, não existe renúncia tácita. Eu posso renunciar de forma por escritura pública ou termo judicial, que é onde está correndo o processo. Nessa situação aqui, gente, não ocorre o fato gerador do TCMD. Já a renúncia translativa, né, e aí vem o translado, mudança de lado,
O que seria isso? Vou pegar um exemplo aqui, gente, atente-se. Vamos supor que eu tenho 2 irmãos e aí a gente tem que receber uma herança. E aí o que que eu faço? Eu abro mão da minha herança para o meu irmão A, tá? Ou seja, uma renúncia translativa. Nesse ponto aqui tem fato gerador TCMD. Repetindo novamente, na renúncia abdicativa, o herdeiro simplesmente ele renuncia, afasta, ou seja, não tem fato gerador, ele escolhe o benefício, então nesse caso não gera o que? A incidência do TCMD. Já na renúncia translativa, eu estou indicando uma pessoa, tá? A uma transmissão subsequente, é como se respingasse e jogasse para o outro, tá? E aí pode gerar o que? Incidência do TCMD. Aí, gente, lá no artigo, vocês dão uma lida lá no artigo 1804 e 1805 do Código Civil, tá bom, gente? Mas aqui para nossa prova, renúncia abdicativa e renúncia translativa. Na primeira não incide, já na segunda incide. Agora vamos pular um pouco e vamos lá para os impostos estaduais, da questão do IPTU, tá? Desculpa, que é o imposto municipal e também Distrito Federal, lembrando, né, que o Distrito Federal tem competência acumulativa de estados e Distrito Federal. O IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e lembrando que quem define a localização urbana é o município, tá bom? E aí, por exclusão, o que está localizado dentro da zona urbana, o que é definido como zona urbana, é zona rural. Tá bom, gente? Então, dá uma lida, se não me engano, no artigo 32, 33 e 34 do CTN. Mas vamos aqui, gente. Pontos importantes para a prova de vocês é que lá no artigo 180, que fala sobre a questão rural, né? Mas para nossa prova, que é sobre IPTU agora nesse momento, deu uma lida no artigo 184, que, lembrando que a Constituição, ela enfatiza que toda propriedade tem que ter uma finalidade social, gente. E ela não tendo a finalidade social, pode ser aplicado algumas sanções. É o que está disposto lá no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, tá? Se eu não me engano, no artigo 3º, dá uma lida depois, artigo 5º ao 8º tem a questão da aplicação do IPTU sanção. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você tem um terreno dentro localizado na zona urbana e está tendo essa finalidade social, o que pode acontecer? A fazenda pública, ela pode aplicar o que? IPTU sanção. O que seria isso? Ela notifica o contribuinte para ele dar uma finalidade social e ele dá um prazo de 1 ano para você demonstrar um projeto. Depois do projeto você tem também que manifestar algum tipo de obra naquele terreno, construir alguma casa, alguma coisa desse tipo. E vamos supor que eu não faça nada. O que pode acontecer, gente? Se eu não me engano, está no artigo 5º da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Essa lei deve existir, toda a cidade com acima de mais de 20 mil habitantes tem que ter essa lei, tem que ter esse Estatuto da Cidade, tá bom? O que acontece, gente? Primeiro, caso eu tenha um terreno lá no centro da cidade e não faça nada, o que pode fazer? A administração pública, ela pode me notificar para eu dar alguma finalidade social para aquele terreno. Caso eu não faça uma questão de parcelamento, edificação compulsória, eu posso fazer o que? IPTU, o IPTU sanção. Eu posso usar, lembrando que o IPTU, a sua finalidade em si, ela é fiscal, mas nesse momento aqui ela pode ser o que? Utilizada como meio de extrafiscalidade, tá bom? O que seria isso, né? Primeiro momento, assim, de forma de arrecadação, mas o segundo momento é de uma intervenção do Estado através dos impostos, né? E aí, exemplos, puxando o gancho lá para o início do nosso período, que é a questão dos impostos extrafiscais. Tá bom, gente? Mas voltando aqui sobre IPTU. Até a notificação, caso eu não faça a questão do parcelamento ou edificação compulsória, é aplicado o IPTU progressivo. O que acontece, gente? IPTU progressivo, vamos supor que esse ano aqui, 2026, a alíquota do IPTU seja de 1%. Já que eu não faço nada, em 2027 pode ir para 2%, ou dobra. E 2028 vai dobrar novamente, vai de 2 para 4. 2029 vai de 4 para 8. E 2030, em vez de 8 para 16, fica 15%. Ou seja, a alíquota máxima do IPTU é de 15%. Repetindo, a alíquota máxima do IPTU é de 15%. Tá bom, gente? Bora aqui.
Outro caso interessante, gente, e aí eu quero que vocês tenham cautela nessa situação. Vocês se lembram do princípio pecunia non olet? Que é isso? O tributo não tem cheiro. O que isso quer dizer? Que para a fazenda pública, por questão do fato gerador, não importa as circunstâncias do fato gerador. O que importa é que você praticou o fato gerador. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui eu falei em sala de aula. E aí tenha cuidado, verifique também o artigo 32 que você tem, que é importantíssimo. Porque lá no artigo 32, se não me engano, ele fala das questões de melhorias para a fazenda pública poder cobrar IPTU. Não basta apenas o imóvel ser localizado na zona urbana. Ele tem que ter alguns tipos de melhoramento, calçamento, energia elétrica, com poste ou não, água encanada, escola ou posto de saúde de no máximo 3 km. Ou seja, tem que ter dois tipos de melhoramento para cobrar IPTU. Não basta ser localizado na zona urbana. Bora aqui, gente. Esse exemplo. Atenção, tá? Vamos supor que a prefeitura tem um terreno, tá? E vocês sabem que o bem público não pode o quê? Sofrer uso capião. Vamos supor, aqui em Santa Inês, vamos supor que tem um terreno do lado da rodoviária. E aí vai lá um grupo de moradores, invade aquele terreno e constrói casas. Lembrando que esse terreno é o quê? Bem público. Por ser bem público, não pode sofrer o quê? Uso capião. Pode sofrer a questão da desafetação e tudo, mas não vamos entrar nessa parte de direito administrativo. Vamos prender aqui no direito tributário. Lembrando, tem um terreno do lado da rodoviária. E aí o que acontece? Várias pessoas invadem aquele terreno e constroem casa. Ou seja, tem um animus domini. Cuidado com isso, gente. Para ser questão de proprietário, possuidor a qualquer título, tem que ter o quê? Animus domini. Ou seja, vontade de ser dono. E aí essas pessoas estão lá, construindo suas casas em cima de um bem público, né, de uma propriedade pública. E aí o que acontece? A prefeitura chega lá e começa a cobrar o quê? O IPTU. É viável? Sim. Vamos supor que nessa terreno, nessa parte, existem melhorias públicas. Vamos supor, existe energia elétrica, existe água potável, existe uma escola ao lado disso, tá? Ao lado desse terreno, tá? Ou seja, existem melhorias. O que acontece? O fisco vai lá e cobra o quê? IPTU. Professor, mas eles estão em cima de um bem público, né? Um terreno. Aí o que acontece, gente? Uma coisa é a questão lá do direito civil, direito administrativo, perdão, que o bem público não pode sofrer o capião, perfeito. Mas para a fazenda pública, para o fisco, o que aconteceu, gente? Para eles praticaram o quê? O fato gerador. Eles são o quê? Proprietários, é óbvio que é de forma irregular, mas para a fazenda pública não importa se o imóvel é irregular ou não, se tem documentação ou não. Importa o quê? Para os órgãos do tributo, para a fazenda pública, se você tem ânimo de ser proprietário, qualquer título, a posse do bem lá, localizado na zona urbana, o que acontece? Você praticou o fato gerador de IPTU. E nesse caso, a fazenda pública, por incrível que pareça, ela pode entrar com uma ação de desapropriação, tá? Como também por uma desocupação, desapropriação. E também pode entrar também a cobrança até de execução fiscal, porque eles praticaram o fato gerador de IPTU naquela circunstância. Tá bom, gente? Cuidado com isso. Bora aqui, gente. A questão das imunidades religiosas, eu falei sala de aula, tá? Porque lá no IPTU existe o que? As imunidades específicas e as imunidades genéricas. As imunidades genéricas estão lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição, da linha A, se não me engano até a linha E, se não me engano. E o que acontece, gente? Teve algumas alterações na questão das imunidades religiosas. O que acontece? Lá no artigo 156b, né? E súmula vinculante 52. Atenção. Vou repetir novamente. Artigo 156, 150, tá? Inciso 6º, a linha B, e a súmula vinculante 52. Tá bom, gente? O que acontece? Vou falar dessa súmula, vou falar de um caso aqui concreto. Teve uma mudança constitucional, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um prédio, eu sou uma pessoa privada, né? Estou aqui com o meu prédio, um galpão, tá? Ou seja, eu não sou imune, eu não me enquadro naquelas imunidades que estão lá. Não sou partido político, não sou entes políticos e não sou uma entidade religiosa. Eu sou uma pessoa que tem um galpão. E aí, se eu alugo esse galpão para uma entidade religiosa, quem é o proprietário sou eu, tá? Mas a Constituição fez o que? Teve uma alteração constitucional. O que acontece?
prédios, né, imóveis alugados para entidades religiosas, enquanto aquela propriedade, aquele bem lá é utilizado pela entidade religiosa, fica o quê? Imune. Ou seja, esse prédio, mesmo sendo de particular, mas está sendo alugado por uma entidade religiosa, ela é imune naquele momento ali, tá bom? Outra coisa, o que diz a súmula vínculo 52? Vamos supor que eu sou pastor, líder religioso, e a igreja que eu administro tem outros prédios, tá? E eu posso muito bem, por ser esses prédios da igreja, é cabível, nesse primeiro momento, a imunidade, tá? O que acontece? Eu alugo esses outros imóveis, só que para ainda alcançar essa imunidade, tá? E não ser para não ser uma corretora religiosa, né? O que acontece? Esses imóveis que é da entidade religiosa, eu posso muito bem alugar, desde que esses aluguéis sejam o quê? Seja aplicado na atividade religiosa, tá bom, gente? Vou explicar novamente. Tem uma igreja aqui, né? Essa igreja tem vários outros prédios, 3 prédios, vamos supor aqui. Esses outros 3 prédios posso alugar para te alugar. E aí continua com a imunidade desde que esses aluguéis sejam o quê? Aplicado nas atividades essenciais da entidade religiosa. Tá bom, gente? Cuidado com isso. Outro ponto aqui, a questão do ISS e do ICMS, tá bom? ISS que é imposto sobre serviços de qualquer natureza e o ICMS imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. O ISS, base legal, artigo 156, inciso 3º da Constituição e a Lei Complementar 116 de 2003, tá bom, gente? E o ICMS, artigo 155. O que eu peço para vocês é leiam os artigos da Lei Complementar 116, gente, por favor, tá bom? E aí, qual a diferença, gente, do artigo do ISS e do ICMS, né? O ISS é imposto sobre serviço de qualquer natureza e é uma obrigação de fazer, tá? O ICMS não. O ICMS é uma obrigação de dar, é uma mercadoria, é uma transferência econômica de uma mercadoria. Só que tem um S lá do ICMS, que é de serviço, porque são 3 serviços que são o quê? Tributados, que é o serviço de transporte entre estados, entre municípios e o serviço de comunicação onerosa, tá bom? Eu quero que vocês leiam a Lei Complementar 116 de 2003, que é importantíssimo, que alguns pontos existem, que naturezas de operações que pode existir tanto fator gerador de ISS como de ICMS. Exemplo clássico, serviço de oficina e de manutenção. Eu vou na oficina, levo meu carro, e aí tem um mecânico. O mecânico vai cobrar o quê? O ISS, mas aí vamos supor que existe reposição de peça. Nesse caso, a reposição de peça é o fato gerador de transferência econômica de bens, né? Isso vai acontecer o quê? O ICMS, ou seja, fatos geradores distintos, tá bom, gente? Outro ponto também que é importante, existe jurisprudência, é o programa de softwares, né? Existe softwares de prateleira, e aí nesse caso de prateleira eu chego lá numa loja e compro um programa, um sistema, nesse caso um ICMS, e tem os softwares por encomenda. Nesse caso por encomenda eu estou pedindo para um programador fazer um programa para minha loja, nesse caso é o ISS, tá bom, gente? Dê uma olhada também no artigo 3º da Lei Complementar 116. O que acontece, gente? A gente acha que o fato gerador, o pagamento do ISS se dá no local da prestação de serviço, mas a regra é no local do prestador e não no local do tomador de serviço. Vou repetir novamente. A regra geral do pagamento do ISS se dá no local do prestador e não no lugar do tomador. Exemplo. A minha loja ou a minha empresa fica em Santa Inês e eu presto serviço em São Luís. A regra é que nessa situação aqui, o ISS fica para Santa Inês e não para São Luís, onde eu pratiquei o fato gerador, onde eu prestei serviço. Tá bom, gente? Atentos a isso. Só que eu peço que vocês leiam o artigo 3º da Lei Complementar 116, ela tem 25 incisos, tá? E aí lá no artigo 3º tem as exceções. O que serão essas exceções? Que algumas prestações de serviço, o ISS vai ser pago no local da prestação de serviço e não no lugar do prestador de serviço. Aí, um exemplo clássico é a questão de obras, construções, tá bom, gente? Dê uma olhada no STF, o STF tema 590, tá? Dá uma olhada também, lembrando, a Lei Complementar 16, atenção, ela é de forma vertical, ela é taxativa, e na forma horizontal ela é exemplificativa.
pegando um pouco da interpretação da hermenêutica, é como se na questão vertical fosse interpretação gramatical e na interpretação horizontal fosse uma interpretação teleológica, tá? Buscando a finalidade da norma. Tá bom, gente? Depois dê uma olhada sobre isso, por favor. Outro ponto também que eu acho interessante vocês analisar é a questão do ICMS na importação por pessoa física, tá? Dá uma olhada, gente. Atenção no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º. Vou repetir novamente. Artigo 155, inciso 9º, a linha A, tá? Vamos supor. Eu não sou empresário, eu não vou vender nada, mas se eu vou lá nos Estados Unidos, eu compro um iPhone e a alfândega me pegar, eu vou pagar o quê? O ICMS, tá bom, gente? Seja ele para pessoa física, pessoa jurídica, mesmo que eu não seja um contribuinte habitual, não sou um contribuinte, mesmo se nessa situação eu vou pagar. Outro ponto aqui que eu posso ver com vocês. Então é isso, gente. Para fechar, eu até fazer anotações aqui. Atenção, sobre PVA, sobre aeronaves e embarcações, ITCMD sobre a renúncia e progressividade, IPTU progressivo e sua função social, imunidade religiosa, sobre a questão principalmente do IPTU, o ISS e ICMS sobre oficinas e contratos mistos, o ICMS e ISS sobre softwares, né? O ICMS na importação por pessoa física e deixa eu ver o que mais, posse de bens públicos e IPTU que eu falei para vocês. Então é isso, gente. A revisão tá aí. Sucesso, fique com Deus e bons estudos.